Crimes Esotéricos. A primeira investigação da comissária Caterina Ruggieri, edição em português. Escrito por Stefano Vignaroli, traduzido por Karina Cole Manson, narrado por Agar, produzido por Tech Time. Prefácio. O que uma série de desaparecimentos misteriosos em Triora, na Ligúria, tem em comum com o assassinato de uma bruxa mais de 400 anos antes? Será possível que os dois eventos, tão distantes no tempo, estejam de alguma forma conectados? Um verdadeiro mistério que a comissária de polícia Caterina Ruggieri deverá esclarecer a todo custo, refazendo uma trilha obscura que parece ter raízes esotéricas. Assim se apresenta Crimes Esotéricos, um romance que tem o gosto de sangue e a cor das noites sem estrelas, um empolgante noir capaz de manter os leitores em suspense, fazendo-os sentir aquele sinistro formigamento na espinha que só a leitura de um bom thriller pode despertar. Um livro franco, próximo da realidade, mas ao mesmo tempo com seu esoterismo, tão distante como se quisesse fugir dela, levando o leitor consigo e arrastando-o para um mundo de fantasia, imaginação e arrepios. Felipe Munaro. Prólogo. Verão de 1989. Fronteira entre o Nepal e a República Popular da China. Quando os Sherpas chegaram perto de mais uma ponte suspensa, explicaram às duas mulheres, que os haviam contratado em Kathmandu, em um inglês deficiente, que nunca iriam além daquele ponto. Eles não tinham permissão para desafiar suas divindades, estavam com muito medo. Nenhum deles jamais havia se aventurado além daquela ponte, e aqueles que, no passado, ousaram fazê-lo, nunca mais retornaram. Se as mulheres quisessem continuar, fariam isso por sua própria conta e risco. Eles deixariam para elas o essencial para carregar em suas mochilas, um pouco de comida, algumas barras de chocolate, um pequeno fogão de acampamento e uma leve barraca iglu para 2 pessoas. Eles ficariam 3 dias, não mais, esperando por elas. O dia estava claro, o ar rarefeito, nos quase 4.000 metros de altitude, conferia ao céu uma cor azul intensa e os picos das montanhas mais altas da terra desafiavam esse céu límpido com os seus pináculos nevados. Aurora e Laris tinham seus quentes casacos de Gore-Tex que até então as haviam protegido das repentinas tempestades de neve que enfrentaram com frequência nos 5 dias anteriores. Seu objetivo, certamente, não era experimentar a emoção de uma viagem extrema, mas chegar ao templo do conhecimento e da regeneração para encontrar o grande patriarca. Elas poderiam acessar o conhecimento universal preservado no templo e, assim, se tornarem adeptas do mais alto nível da seita. Elas já sabiam que, a partir daí, teriam que continuar por conta própria, confiando na sua intuição e nas suas capacidades. Se falhassem, se tomassem um caminho errado, seria impossível se salvarem. Elas só encontrariam a morte naquelas montanhas. Aurora pagou ao líder Sherpa a quantidade acordada, dizendo-lhe que, se quisesse, poderia partir imediatamente. Mas o homem de feições asiáticas, segurando as rédeas de uma lhama, balançou a cabeça e repetiu: 3 dias. Ele aqueceu um chá forte para as 2 mulheres e as dispensou, cumprimentando-as com um aceno de mão. A idosa e sua jovem amiga colocaram suas mochilas nos ombros e se aventuraram na ponte, suspensa sobre um abismo de pelo menos 800 metros de altura. Capítulo 1. Caterina Ruggieri. A voz do comandante da aeronave avisando os passageiros sobre o pouso iminente me trouxe de volta à realidade. Apenas 1 hora de voo de Ancona a Gênova, mas minha mente estava ocupada com um turbilhão de pensamentos. Os acontecimentos dos últimos dias levaram minha vida a um ponto de inflexão. Eu estava pensando no meu passado e no meu futuro. Agora eu tinha um trabalho importante, havia sido nomeada comissária em Impéria, e nunca imaginei que essa nomeação chegaria tão cedo. É claro que, como chefe da unidade canina da Polícia Estadual no aeroporto Rafaelo Sanzio, em Ancona, eu tive anos empolgantes.
Tive a chance de me realizar naquilo que sempre gostei desde cedo, trabalhando e treinando cães policiais, desde cães farejadores de drogas até cães de resgates em escombros, desde cães patrulha até os cães de busca e salvamento, adequados para a busca de rastros e pessoas desaparecidas. Por outro lado, além de estar envolvida em um trabalho que eu gostava muito, também tive tempo para me dedicar aos meus estudos e me formar em Direito, me especializar em Criminologia e esperar pela cobiçada ascensão na carreira. Eu certamente nunca abandonaria minha paixão pelos cães, uma paixão que me foi passada por meu primo veterinário, Stefano, agora com 50 anos, diretor médico da clínica veterinária Aesis. Stefano sempre foi meu amor secreto, desde que eu era uma garotinha. Meu primo de segundo grau, 12 anos mais velho que eu, sempre me atraiu de maneira particular. A lembrança de um feriado de Ferragosto, no dia 15 de agosto, 25 anos antes, esteve sempre viva em minha memória. Na época, eu era pouco mais que uma criança, estava na 7ª série e ainda não tinha completado 13 anos, quando ele tinha acabado de se formar em medicina veterinária em Perúdia. Eu estava de férias com minha família, meu pai, minha mãe e os meus irmãos gêmeos, Alfonso e Estela, em uma agradável localidade nas montanhas, Sibiline, a 1.400 metros acima do nível do mar. Meu pai, fã de férias alternativas, nunca nos levaria para um hotel, então usamos o trailer reboque novinho em folha que ele tinha acabado de comprar. Minha família e a de Stefano eram muito próximas. Meu primo se juntou a nós no início da manhã, junto com suas 2 irmãs e sua mãe, foi passear conosco o feriado. O dia já estava esplêndido, sereno, claro, sem nuvens no céu. O ar fresco da montanha inspirava uma boa caminhada e, por isso, decidimos ir até um refúgio a 1h30 de caminhada de onde estávamos acampados. De lá, mais meia hora de subida desafiadora, levava a um pico chamado Pitso Trek Vescovi. Durante todo o percurso, ignorei minha priminha da mesma idade que eu, tentando ficar o mais próximo possível de Stefano e conversar com ele. Ele me contou sobre a universidade, seus planos atuais e futuros, como e por que havia deixado recentemente sua namorada, com quem havia compartilhado mais de 5 anos de vida. Stefano e eu éramos os mais apaixonados pelas montanhas e os mais resistentes ao cansaço físico. Por isso, tendo chegado ao refúgio, enquanto os outros decidiram descansar e se dedicar à colheita de mirtilos e framboesas, nós 2 estendemos a caminhada até o cume. Meu pai havia combinado de nos encontrar no acampamento para almoçar a 1h da tarde. Com um gesto um tanto infantil, mas proposital, peguei Stefano pela mão e comecei a subir com ele o caminho íngreme e árduo. O espetáculo no cume compensou o esforço para chegar lá. Em um dia tão claro, era possível correr o olhar das montanhas da Úmbria a oeste para o mar Adriático a leste, das montanhas de Pesarese ao norte, para o contorno maciço do Monte Vettoria ao sul, que fechava o horizonte e impedia que se olhasse para as montanhas de Laga e Abruzzo. Eu observava a vista, mas, sobretudo, olhava para os maravilhosos olhos verdes de Stefano, que indicava os nomes das várias montanhas que ele conseguia reconhecer. Quanto mais eu o observava e ouvia, mais me sentia atraída por ele, que tinha um rosto bonito, adornado com uma barba clara, cabelos escuros e espessos, e 2 olhos que eu gostava de uma maneira incrível. Sendo pouco mais que uma criança, eu não sabia exatamente o que significava me apaixonar, mas naquele momento percebi que estava experimentando novas sensações e que talvez, pela primeira vez, tivesse sido vítima desse estranho sentimento. Fizemos o caminho de volta descendo, ainda conversando e brincando, e nos juntamos ao resto do grupo, bem a tempo do almoço preparado pela minha mãe. Um excelente macarrão à matriciana, acompanhado de linguiça grelhada e, para finalizar, framboesas colhidas pelos meus irmãos e primos durante a caminhada. No final da refeição, propus a Stefano que nos deitássemos ao sol. Eu peguei uma manta e nos afastamos um pouco, fora da vista dos outros. Eu tirei a camiseta e a calça jeans e fiquei com um biquíni rosa, apenas do tamanho suficiente para cobrir os meus seios ainda imaturos. Ele também havia tirado a camisa. Deitamos um ao lado do outro, aproveitando o sol da tarde que aquecia nossa pele. A certa altura,
Eu me virei para ele e pressionei meus seios pequenos contra o seu peito. Me ensina como se beija um garoto? Ele me olhou interrogativamente, mas eu, nem um pouco intimidada, aproximei meu rosto do dele, semicerrando os olhos. Senti seus lábios se unirem aos meus e, por um momento, fiquei em êxtase. Não sei quanto tempo durou, acho que poucos instantes. Quando Stefano percebeu o que estava fazendo, parou e, embora com delicadeza e talvez com relutância, me afastou de si. Caterina, isso não pode acontecer entre nós. Eu não deveria ter me deixado levar. Você é uma menina muito bonita e se tornará uma linda mulher. Você tem lindos olhos azuis que se destacam ainda mais sob sua cascata de cabelos escuros. Você não terá nenhuma dificuldade em encontrar um bom rapaz que seja adequado para você. Eu a conheço desde que você usava fraldas e garanto que a amo muito, mas como uma irmã. Além do mais, 12 anos de diferença é um abismo. Você é pouco mais que uma criança e eu já sou um homem quase pronto para se casar. De qualquer forma, em setembro, partirei para a escola de especialização em doenças de pequenos animais e ficarei em Pisa por 2 anos. Garanto-lhe que escreverei para você e lhe darei meu endereço. Minha amizade e carinho por você sempre existirão, mas vamos considerar o episódio de hoje como uma brincadeira e não vamos mais falar sobre isso. Orando, assenti com a cabeça, mas aquele beijo permaneceria em minha mente e em meu coração como o mais belo que já recebi. Naquela época, não existiam telefones celulares, então o contato só podia ser mantido escrevendo cartas e cartões postais ou por meios de telefones fixos. Portanto, por algum tempo, o relacionamento com Stefano foi esporádico e somente 2 anos depois pude passar alguns dias com ele novamente. Eu havia terminado o primeiro ano do ensino médio e tinha passado com notas excelentes, mas o verão prometia ser chato e sem muita perspectiva de férias, pois na família as brigas entre meu pai e minha mãe estavam se tornando cada vez mais acaloradas e os dois não conseguiam mais chegar a um acordo sobre nada. Além disso, meu pai passava por crises depressivas cada vez mais frequentes. Era um dia quente de julho quando minha mãe me chamou, dizendo que meu primo Stefano estava perguntando por mim ao telefone. Corri para o aparelho com o coração na garganta. Oi, Caterina. Eu passei no exame do 2º ano de especialização e tenho alguns dias de folga antes de começar meu estágio de 2 meses na clínica universitária. Depois, em outubro, tenho que apresentar minha dissertação, portanto, esse promete ser um verão muito agitado para mim. Por que você não se junta a mim aqui em Pisa e podemos fazer um tour pela Toscana? Umas boas férias farão bem para nós dois, para você como uma distração da sua situação familiar e para mim como uma pequena pausa no cansaço dos estudos. Depois de pedir permissão aos meus pais, que não causaram nenhum problema, peguei o trem e cheguei a Pisa. Stefano estava me esperando no saguão da estação. Eu lhe dei minha mochila e entrei em seu carro, um Citroën 2CV, com o qual viajaríamos pela Toscana nos dias seguintes, pernoitando em albergues ou na casa de seus amigos da universidade. Visitamos cidades lindas como a própria Pisa, San Gimignano, Siena e Arezzo. Também nos aventuramos aos Apeninos toscano-emilianos para uma breve excursão até as nascentes do Arno, sempre animados por nossa já consolidada paixão pelas montanhas. Finalmente chegamos a Florença, onde fomos hospedados por seu irmão, matriculado na Faculdade de Arquitetura, mas que fazia de tudo, menos estudar. Na última noite, depois do jantar, fazia calor e eu estava cansada. Caminhando ao longo do rio Lungarno, chegamos a Ponte Vecchio. Era uma noite esplêndida. A lua quase cheia no céu se refletia no rio e o espetáculo era realmente romântico. Aproveitando o cansaço, eu me apoiei em Stefano, passando um braço em volta do seu pescoço. Ele, em resposta, segurou gentilmente minha mão, que estava pendurada em seu ombro, acariciando-a um pouco. Então ele enlaçou minha cintura com o outro braço. Ficamos assim em silêncio, abraçados lado a lado, olhando a paisagem florentina. Eu esperava um beijo, mas nada aconteceu. Eu queria que aquele momento nunca acabasse,
Queria ficar ali, daquele jeito, para sempre, mas em vez disso, na manhã seguinte, me vi na estação em Florença, pronta para voltar para casa. As curtas férias terminaram, mas eu ainda pensava no abraço da noite anterior, ainda sentia sua mão tocando a minha. Eu estava apaixonada? Talvez. Ao chegar em casa, encontrei meu pai e minha mãe envolvidos em mais uma discussão, e isso extinguiu toda a poesia criada nos dias anteriores. Como é possível, pensei, que duas pessoas que se amavam, que partilhavam a vida há mais de 20 anos, viessem a se tratar dessa maneira? Naquele momento, percebi que o casamento não era realmente para mim. Eu tinha quase 19 anos, quando, em um dia quente no início de outono, meu pai se matou com um tiro na têmpora. Como ele conseguiu uma arma, eu nunca soube. O fato é que sua vida tinha sido marcada por uma tragédia ocorrida uns 12 anos antes, na qual morreu meu irmãozinho mais novo, com cerca de 3 anos. Meu pai gostava de cozinhar aos domingos, acendendo brasas na churrasqueira, onde assava de tudo: espetinhos, linguiças, legumes gratinados, frango no espeto e outras iguarias. No dia do acidente, como era seu costume, ele acendeu o fogo e preparou tudo o que precisava na mesa. Alfonso, por diversão, pegou uma grelha e começou a correr pela sala. Tentando afastar o perigo, meu pai correu atrás dele. Então o menino tropeçou e caiu no chão. A grelha voou pelo ar e caiu na sua nuca. Uma ponta de metal se infiltrou justamente no espaço entre duas vértebras cervicais, atingindo a medula espinhal e causando a morte instantânea da criança. Papai nunca se perdoou por esse episódio. Junto com minha mãe, eles decidiram ter outro filho para compensar a perda, e assim, depois de algum tempo, nasceram os gêmeos. O fato de chamar um dos bebês de Afonso, novamente, não foi uma boa ideia, porque cada vez que os meus pais diziam o nome dele, lembravam-se da tragédia. Com o passar do tempo, eles brigavam com cada vez mais frequência. Minha mãe sempre atribuiu a culpa pela morte da criança ao marido, que havia entrado em depressão, e para combatê-la, começou a frequentar sessões de psicoterapia. Seu terapeuta, nessa época, o havia enchido de drogas psicotrópicas que, em vez de fazê-lo se sentir melhor, o levaram a um colapso mental e, por fim, ao suicídio. Eu ouvi um barulho alto vindo do escritório do meu pai e corri naquela direção com um mau pressentimento. Eu o encontrei caído em sua mesa, com um bilhete lacônico ao seu lado, onde ele havia escrito apenas isso: perdoem-me. Não consegui derramar uma lágrima sequer. Minha mãe nem parecia muito triste com a perda, na verdade. Talvez tenha sido uma libertação para ela. Sentia a necessidade de conversar com alguém que não fosse minha mãe, com alguém que me entendesse, e o único que poderia fazer isso era Stefano. Eu o encontrei em sua clínica veterinária, nos arredores de Jessie, e somente em seus braços pude dar vazão a todas as minhas lágrimas. Eu sofri demais nos últimos anos, vi muito mal ao meu redor e gostaria de compensar isso me dedicando a um trabalho que seja útil para alguém e, ao mesmo tempo, me traga satisfação pessoal. Me dê um conselho, por favor. Ele sorriu para mim, tentando enxugar minhas lágrimas. Você se formou recentemente com notas máximas, tem bons conhecimentos de psicologia e sociologia, além de adorar animais, principalmente cães. Se for do seu interesse, um cliente meu, superintendente da Polícia Estadual, me contou há poucos dias sobre um projeto para criar uma unidade canina dependente da Delegacia de Polícia de Ancona. Enquanto aguarda a chegada de fundos e equipamentos, ele recebeu um pastor alemão para ser usado como cão farejador de drogas no porto. Por que você não tenta uma carreira na polícia? Acho que você se sairia muito bem. Depois de entrar, você terá a oportunidade de mostrar suas qualidades como especialista em cães. Estou aqui e sempre a ajudarei quando precisar. Na época, julguei a ideia um pouco bizarra, mas depois, ponderando também que eu não me considerava uma mulher para o casamento, dada a terrível experiência dos meus pais, alguns dias depois eu me apresentei na delegacia de polícia em Ancona e preenchi o formulário de admissão para o curso de agentes estagiários. Depois de concluir o curso, a carreira não seria tão fácil quanto eu pensava.
Passou algum tempo até que eu fosse chamada para a polícia, e nesse meio tempo me matriculei na Faculdade de Direito de Macerata, dedicando-me principalmente à criminologia. Não tinha nem feito ainda o primeiro exame, quando finalmente chegou a carta de admissão com a qualificação de agente selecionada, lotada na delegacia de polícia de Ancona. No início, parecia que ninguém estava interessado nas minhas qualidades como criminologista e nas minhas habilidades em trabalhar com cães. Eu costumava passar longos dias atrás do volante pelas ruas da cidade, parando carros em bloqueios ou prendendo bêbados, viciados em drogas e prostitutas. Certamente não era o trabalho que eu esperava, e além disso, eu estava tão exausta no fim do turno que era impensável voltar aos livros e começar a estudar. Mas eu não baixava a guarda e sempre procurava uma oportunidade de demonstrar minha verdadeira capacidade aos meus superiores. Depois de alguns anos de serviço, a promoção para o cargo de superintendente era automática e, assim, abriu-se a possibilidade de eu acompanhar outros inspetores em algumas investigações. A ideia de uma equipe de cães empregada pela sede da polícia de Ancona foi, no entanto, monopolizada por um colega, o superintendente Carly, destacado para o porto, onde ele não fazia nada além de deixar seu pastor alemão farejar alguns turistas que passavam para, ocasionalmente, tirar algumas gramas de droga das calças do infeliz de plantão. Mas as verdadeiras drogas, aquelas que sabíamos muito bem que estavam transitando pelo porto de Ancona em quilos, nunca haviam sido interceptadas. Finalmente, um dia, minha grande chance chegou. Junto com o inspetor Ennio Santinelli, um cara inteligente, mas que não tinha aquela vantagem extra que serve para se destacar dos demais, eu estava investigando um tráfico de cães roubados que acreditávamos estarem sendo transportados para o exterior, depois de serem limpos de qualquer marca de identificação. Segundo o colega, eles eram, em sua maioria, cães de caça que tinham mercado na Grécia, Albânia e Turquia. Na minha opinião, havia mais do que isso, também porque eram cães mestiços e de todas as idades, até mesmo idosos. Eu havia questionado Stefano, e também para ele, como veterinário, a coisa não fazia sentido. Se você quiser especular sobre o tráfico internacional de animais, ou eles seriam cães de caça jovens e de alto pedigree, ou cães treinados para combate. Tem mais alguma coisa aqui, ele me disse ao telefone. Em uma manhã de março, chegou à estação um fax da Grécia. Uma associação de bem-estar animal informou que em Patras, a bordo de uma balsa com destino a Ancona, havia sido embarcada uma carga internacional que oficialmente transportava cavalos. Mas, entre os equinos, havia pelo menos 100 cães transportados em condições desumanas. O superintendente Carly não estava de serviço naquele dia e o inspetor Santinelli, em parte por causa do frio intenso da manhã e em parte porque não queria invadir o campo de seu colega, relutou em ir para o porto. Não acho que isso seja muito do nosso interesse, disse Santinelli. Vá você, Caterina. Dê uma olhada e, se achar necessário, chame o serviço público veterinário para intervir. Ao chegar ao cais onde a balsa da Grécia havia atracado, notei imediatamente uma agitação de ativistas dos direitos dos animais, exigindo a apreensão imediata da carga. Por outro lado, o capitão da balsa alegou que as autoridades italianas não poderiam intervir a bordo, de acordo com as convenções internacionais, e que ele havia recebido uma mensagem do armador grego para não desembarcar a carga, que retornaria a Patras. Tudo isso me convenceu cada vez mais de que eu estava presenciando um tráfico obscuro. Solicitei os documentos da carga internacional, o plano de viagem e os documentos de acompanhamento dos animais. O caminhão, trator e reboque vinham da Turquia e tinham como destino final Hanover. Pelos documentos de transporte, constatamos que o veículo deveria transportar apenas cavalos destinados ao abate. Tentando me comunicar em inglês com o motorista grego, consegui extrair dele a informação de que, entre os cavalos, alguns cães também estavam sendo transportados. Ele me mostrou alguns certificados de saúde atestando a vacinação antirrábica e outros tratamentos, mas que, escrito em grego, eram muito difíceis de entender.
O motorista alegava ter cerca de 40 cães a bordo, enquanto os ativistas dos direitos dos animais afirmavam que haviam pelo menos 100. Eu queria fazer o caminhão desembarcar para verificá-lo com calma, mas o capitão do navio continuava a se opor. Eu precisava de um estratagema. Peguei meu celular e, embora as tarifas de telefonia móvel ainda fossem muito altas naquela época, liguei para Stefano, que me deu a dica. Se os animais estiverem em viagem por mais de 24 horas, para o bem-estar deles e de acordo com as leis internacionais vigentes, eles devem receber cuidados, água, alimentação e repouso. Portanto, imponha-se ao capitão e faça o caminhão desembarcar. Você verá que ele não pode recusar. Na verdade, se não cumprir as regras, ele corre o risco de perder seu emprego bem remunerado. O capitão ameaçou que mais tarde iria protestar oficialmente, mas no momento fez desembarcar o caminhão. No interior, de fato, havia poucos cavalos e muitos cães. Chamei imediatamente o inspetor Santinelli e um magistrado de plantão, pois pretendia apreender toda a carga. Eu consegui fazer isso, superando a relutância de meu colega e do magistrado, que estavam muito preocupados, pois seria necessário encontrar um local adequado para abrigar todos os animais. Quando consegui verificar os cães, 102 na listagem final, fiquei impressionada com o fato de que todos eram de tamanho médio, todos mestiços e todos com músculos proeminentes nas costas. Por que não? Pensei comigo mesma. Eles podem ter encontrado uma maneira de contrabandear algo inserido sobre a pele desses pobres animais. Mas como explicar isso aos meus superiores? E aqui Stefano, mais uma vez, interveio com sua inestimável ajuda. Eu havia providenciado que os cavalos ficassem no estábulo de um amigo dele e os cães em um canil moderno e recém-construído, do qual ele cuidava das instalações sanitárias. O canil tinha uma enfermaria bem equipada, onde Stefano realizava as operações de primeiros socorros em cães feridos. O equipamento também incluía um aparelho de ultrassom usado para diagnosticar a gravidez das éguas alojadas. Era preciso agir rapidamente, pois advogados de renome internacional já estavam se movimentando para obter a soltura dos animais, o que aumentava ainda mais as suspeitas e hipóteses de tráfico ilícito. Meu colega, o Sr. Carli, também estava furioso porque havíamos invadido seu território. Ele invocou conexões importantes nos escalões superiores, até mesmo no Ministério do Interior, e exigiu que o caso lhe fosse devolvido. Assim que tosamos o pelo de um cão, notamos que o animal apresentava uma cicatriz linear em cada lado próximo à coluna lombar. Vamos tentar fazer alguns exames de ultrassom nas costas desses cães? Stefano me disse, acariciando afetuosamente um dos simpáticos bichinhos. São cicatrizes perfeitas, não se parecem com cortes cirúrgicos, pois as marcas transversais dos pontos não são evidentes. Mas um cirurgião que saiba trabalhar bem, realizando uma sutura subcutânea particular, pode obter cicatrizes estéticas como essas. Eu mesmo não saberia fazer melhor. Ele então colocou a sonda do ultrassom na parte afetada. Há uma densidade anormal no tecido subcutâneo. Eu diria para levarmos alguns desses cães para a sala de cirurgia para ver o que está escondido sob as cicatrizes. Ele anestesiou um cão, preparou cirurgicamente a área anatômica identificada e cortou logo acima da cicatriz. Extraiu um invólucro coberto de sangue hermeticamente fechado, cuja transparência revelava um pó branco. Certamente não era farinha nem açúcar. Drogas, afirmei. Muito provavelmente cocaína ou heroína, proveniente do Afeganistão e com destino à Alemanha via Turquia, Grécia, Itália e Áustria. Eles criaram um belo truque, mas, em minha opinião, alguém que conheço lhes sugeriu isso. Os cães farejadores de droga só sentem o cheiro dos outros cães e as drogas não são detectadas na alfândega. A cirurgia é realizada na origem, então espera-se que as feridas cicatrizem e o pelo do animal volte a crescer. Mas depois, ao chegar, esses animais provavelmente são mutilados ou até mesmo mortos para extrair o seu precioso conteúdo. Eu havia informado ao magistrado sobre a descoberta, que ordenou que os animais fossem operados em condições seguras, removendo o conteúdo da droga
e depois fossem tratados adequadamente. Mais tarde, eles poderiam ser adotados por pessoas de bom coração. Stefano, em sua clínica, trabalhou dia e noite para intervir em todos os cães, permitindo-se poucas horas de descanso e sabendo que não veria nem um centavo ao fim do trabalho. Mas, para garantir meu sucesso, ele faria isso e muito mais. No final, tínhamos 204 sacos, cada um contendo meio quilo de droga, que o laboratório forense confirmou ser heroína pura. Eles valiam 130 bilhões da antiga lira, aproximadamente 60 milhões de euros. Também descobrimos que o superintendente Carli estava envolvido na história até o pescoço, e ele foi preso por cumplicidade. Nesse momento, a investigação passou para o encargo da Interpol, que tentaria identificar a rede de narcotráfico a partir de todos os elementos que havíamos disponibilizado. Alguns dias depois, o delegado me chamou ao seu escritório para as congratulações de praxe. Parabéns, Ruggeri. Graças à sua intuição, fizemos um ótimo trabalho e fomos elogiados no Ministério. Já assinei a proposta de sua promoção para inspetora-chefe. Além disso, também descobrimos que Carli estava fazendo de tudo para encobrir as propostas e os fundos provenientes do Ministério para o projeto das unidades caninas. Agora que Carli se foi, vou propor que a responsabilidade pelo projeto passe diretamente para sua direção. Você poderá dispor dos recursos como achar melhor, decidir como organizar a estrutura, mas, acima de tudo, escolher os cães e os homens. Minha proposta é deixar o porto para a Guarda de Finanças, que já controla a alfândega, enquanto teremos nosso próprio espaço no aeroporto Raffaello Sanzio, que será modernizado a partir do ano 2000. O que você acha? Obrigado, doutor, mas acho que não mereço isso. Respondi, baixando o olhar. Eu apenas cumpri meu dever. As palavras daquela conversa de tanto tempo atrás ainda ressoavam em minha mente quando a voz rouca do alto-falante me assustou. Agradecemos por escolher a empresa Nova Alitalia. Informamos aos senhores passageiros que dentro de aproximadamente 10 minutos estaremos aterrissando no aeroporto Cristóforo Colombo, em Gênova. São 9 horas e 30 minutos do dia 1º de julho de 2009. A temperatura no solo está em torno de 28 graus. A previsão de tempo claro e estável, com temperaturas crescentes e ventos de sudeste. Desejamos-lhe uma boa estadia. Obrigado e até o próximo voo. É claro que foram necessários mais 2 anos para estabelecer o destacamento canino no aeroporto Raffaello Sanzio. Em um terreno que havia pertencido à Força Aérea, o assentamento foi construído exatamente como eu imaginava. 12 baias cercavam 3 lados de um grande campo de treinamento. O quarto lado era ocupado pelo prédio de serviços, convertido de um antigo edifício da Força Aérea. No térreo havia uma enfermaria bem equipada para os cães, com equipamentos de radiologia, ultrassom, um armário de remédios bem abastecido, além de uma sala cirúrgica para operações de emergência. Algumas salas estavam reservadas para a administração, enquanto no andar superior eu tinha o meu próprio alojamento, um quarto, um banheiro e uma pequena cozinha. Por vários anos, o local foi minha casa e o meu teto, bem como o meu local de trabalho, também levando em conta que eu estava cada vez mais convencida de que nunca me prenderia a um homem. Eu havia escolhido pessoalmente os cães no centro canino da Guarda de Finanças em Castiglione del Lago e na Polícia Estadual em Nettuno, perto de Roma, onde na época fiz o curso de adestramento. Eu queria cães perfeitamente treinados e queria abranger o máximo de especialidades possível. Por isso, trouxe para a cidade de Falconara Marítima 2 pastores alemães para serem usados como cães farejadores de drogas e 2 outros cães da mesma raça, acompanhados por um Rottweiler, como cães de choque e para intervenções de ordem pública. Como cães de busca e de escombros, destinados a operações de defesa civil, optei por um par de labradores retrievers e um samoyeda. Selecionei então 2 Weimar Runners para trabalhar com explosivos, enquanto outro pastor alemão, um macho grande, foi escolhido para ataque e defesa pessoal. Uma baia, deixada vazia para qualquer outra especialidade,
seria posteriormente ocupada por meu Springer Spaniel, Fúria, um cão totalmente impróprio para a raça, mas com um faro excepcional, capaz de seguir um rastro e encontrar pessoas desaparecidas apenas a partir de um simples objeto pertencente a quem ele estiver rastreando. Mas o Fúria chegaria vários anos depois do início das atividades do destacamento. Os homens também foram escolhidos entre os mais valiosos da força da Polícia Estadual nas várias províncias da região de Marsh. Cada homem era associado a um cão, como seu adestrador, de modo que ele teria que ser não apenas um especialista na mesma área do animal, mas também tinha que ter a paciência de treinar e cuidar do seu cão como se fosse um filho ou uma parte de si mesmo. Eu tinha algumas dúvidas sobre propor ao inspetor Santinelli para que fosse meu assistente. Geralmente, há alguma dificuldade em aceitar ser subordinado a uma pessoa de quem já se foi superior, mas ele aceitou de bom grado, seja por causa de sua paixão por cães ou talvez por uma paixão por mim também, que eu nunca compartilharia. No início do verão de 1997, finalmente estávamos prontos para começar. A inauguração do destacamento ocorreu na presença de importantes autoridades, os prefeitos de Ancona e Falconara Marítima e funcionários do Ministério do Interior. Ao final de nossa demonstração do trabalho com os cães, em ações simuladas de busca de drogas, explosivos e ações destinadas a deter criminosos, o dia terminou com uma exibição da Frecce Tricolore. Para meu grande pesar, a única nota triste do dia, fiquei sabendo que esse foi o último evento público do delegado Ianiello, que estava prestes a se aposentar. Resumindo, com menos de 26 anos, eu já tinha uma posição de responsabilidade que me trazia grande satisfação. O apoio de Stefano, tanto como médico de nossos cães como amigo habitual, nunca falhou. Todos os cães escolhidos trabalharam de forma excelente. Somente com relação ao Rottweiler é que acabei me arrependendo da minha escolha. Para manter a multidão sob controle, Stefano me alertou. Você precisa de cães que façam uma cena, que instiguem medo naqueles que estão à sua frente, sejam eles os torcedores no estádio ou os manifestantes na praça. Mas os cães nunca devem causar lesões pessoais. O Rottweiler é um traidor. Ele parece bonzinho, está sentado olhando para você e nem parece se importar. Mas quando você chega ao alcance dele, sem nem mesmo avisar com um rosnado, ele é capaz de rasgá-lo vivo. A força de suas mandíbulas é superior à de qualquer outra raça de cães. Medida com um dinamômetro, a força de sua mordida chega a 230 kg, em comparação com 80 kg do pastor alemão e 120 kg do mastim napolitano. É basicamente uma máquina de guerra. Nunca confie nele. Para minha tristeza, depois que Thor, este é o nome que lhe foi dado, foi responsável por algumas brincadeiras desagradáveis no treinamento contra seu treinador, ele teve que ser aposentado. Normalmente, um cão é aposentado no final de sua carreira quando está velho demais para cumprir suas funções, e na maioria dos casos, o treinador, que tem um relacionamento especial com o cão, o adota e o mantém com ele, tendo em vista que o animal ainda tem alguns anos de vida. Se isso não acontecer, o cão aposentado deve ser submetido à eutanásia, até porque é impensável que cães tão treinados acabem nas mãos de pessoas não confiáveis. Eu estava ciente de que o fim de Thor seria a injeção letal e não conseguia aceitar, mas olhei para o seu treinador com um braço ainda enfaixado e não podia assumir a responsabilidade de que isso acontecesse novamente. Thor logo foi substituído por outro pastor alemão, desta vez escolhido por mim em um canil local. Eu o criei desde filhote e o treinei sozinha até chegar a hora de designá-lo a um adestrador. Com exceção do episódio desagradável com Thor, os dias passaram rapidamente. Todos os dias, a equipe ficava envolvida em treinamentos por pelo menos 2 ou 3 horas, depois haviam os serviços, o controle de drogas na alfândega do aeroporto e as buscas em feiras e mercados à procura de possíveis batedores de carteira ou traficantes de drogas. Às vezes, também éramos chamados a locais distantes para intervenções de proteção civil durante terremotos ou outras catástrofes naturais,
para recuperar quaisquer sobreviventes sobre os escombros ou para procurar pessoas desaparecidas nas montanhas, não só por ocasião de avalanches, mas também porque talvez tivessem se perdido durante uma caminhada. Com o passar do tempo, a reputação da minha equipe ultrapassou as fronteiras da região de Marsh e, com frequência, éramos solicitados para serviços longe da nossa base. Faltava à equipe um cão que pudesse farejar uma pista, seguir rastros, enfim, ajudar um policial tanto em uma investigação quanto em uma ação. Ele chegou mais tarde e este era o meu Fúria, um Springer Spaniel, filho da cadela do inspetor Santinelli. O fluxo de meus pensamentos foi, a certa altura, interrompido definitivamente pela frenagem do avião na pista e a subsequente abertura da porta. Um capítulo totalmente novo da minha vida estava prestes a começar. Capítulo 2. Eu estava tentando me orientar no saguão de desembarque do aeroporto para ver onde ficava a esteira rolante em que minhas malas chegariam, quando um grande homem, usando um perfeito uniforme de verão da Polícia Estadual, aproximou-se de mim com determinação. Ele devia ter pelo menos 1,90 m de altura, com cabelos penteados para trás, olhos azuis e uma barba perfeitamente aparada, com seus bíceps lutando para caber na meia manga da camisa do uniforme. Ele fez uma saudação militar e depois, pensando melhor, estendeu a mão para mim. Doutora Ruggeri, presumo. Sou o inspetor Mauro Giampieri e, a partir deste momento, estou à sua disposição. Tenho instruções peremptórias do comissário de polícia. Devemos partir imediatamente para chegar à cena de um crime. Se trata de um assassinato que ocorreu essa noite em Triora, um pequeno vilarejo no interior da Impéria. Já instruí um oficial a recolher sua bagagem e levá-la para a delegacia de polícia. Siga-me, não temos tempo a perder. Eu estava um pouco atordoada e o segui sem objeção, embora gostaria de ter começado de outra forma, pegando um táxi para a Impéria e me adaptando ao meu novo local de trabalho, depois de, pelo menos, ter me refrescado em um hotel. Quando vi o carro azul e branco da Polícia Estadual na vaga de estacionamento reservado em direção ao qual estávamos indo, não pude deixar de sentir uma emoção. Um Lamborghini Gallardo novinho em folha. Eu só sabia da existência daquele carro maravilhoso, capaz de atingir uma velocidade de 320 km por hora, equipado com um computador de bordo com várias funções, conectado por um sistema de satélites ao arquivo de polícia criminal da Interpol, porque havia lido sobre ele em nossas revistas. Pensei que essa joia fosse reservada para a polícia rodoviária, eu disse, tentando quebrar o gelo com o inspetor, que mantinha seu ritmo determinado. Quando chegamos a alguns passos do carro, as 4 setas piscaram, emitindo um sinal sonoro. Este é diferente do usado pela polícia rodoviária, não no modelo, mas em termos de equipamento e desempenho. Terei a oportunidade de lhe explicar muitas coisas no caminho. Acomode-se. Quando estávamos no carro, ele inseriu um cartão em uma abertura do painel e digitou um código em um teclado numérico. Ele estava prestes a pressionar o botão de partida do motor, mas parou e começou a mexer em uma caixa. Seu antebraço direito, doutora. Vou inserir nele um microchip contendo algumas informações sobre a senhora, como dados pessoais, tipo sanguíneo, histórico médico, mas que também funcionará como um localizador via satélite caso seja necessário. Será rápido, não sentirá nenhuma dor. Infelizmente, são ordens. Tive que inserir um em mim também. Sua disciplina pseudo-militar estava começando a me irritar um pouco e fiz um protesto. Não sou um cachorro que corre o risco de se perder. Com movimentos rápidos, ele abriu uma embalagem esterilizada contendo algodão embebido em álcool e, em seguida, de outra, retirou uma seringa com uma agulha de enorme calibre. Apesar dos meus protestos, ele agarrou meu braço e realizou o procedimento. Mantenha o algodão pressionado por alguns instantes e aperte o cinto de segurança. Estamos partindo. A aceleração colou minhas costas ao banco do carro. O Lamborghini, em poucos segundos, atingiu uma velocidade muito superior à permitida pelo código de trânsito.
Logo passou pelo pedágio e estava viajando a uma velocidade próxima de 200 km por hora. O senhor, inspetor, parece mais um militar do que um policial. Não conheço seu currículo, mas acho que vou estudá-lo cuidadosamente. No entanto, como temos que trabalhar juntos e eu sempre detestei formalidades, proponho que nos tratemos pelo primeiro nome. Eu sou Caterina. Ele respondeu, relaxando um pouco. Mauro. Confesso a você, que na verdade, até alguns meses atrás, eu estava no exército. Acompanhei o contingente italiano em várias missões no exterior e até o Natal passado eu estava de serviço no Afeganistão. Eu estava na Síria em 2003 durante o massacre de soldados italianos e escapei sem sofrer um ferimento sequer. Também estive no Iraque e na Bósnia-Herzegovina. Ainda estou muito habituado à disciplina militar. No entanto, sou especialista em explosivos, no combate ao terrorismo e à guerrilha organizada, em dirigir em condições extremas. Acredito que o delegado nos queria como parceiros para resolver um caso realmente complicado, sobre o qual contarei mais tarde. Enquanto isso, deixe-me falar sobre as características desse carro, que até o momento não tem comparação na Itália. Como você pode ver, aqui no centro do painel temos uma tela de 12 polegadas que parece um navegador GPS, mas tem outras muitas funcionalidades. É um verdadeiro computador que, além de ter acesso à internet por meio de uma conexão via satélite, também nos permite consultar bancos de dados da polícia, não apenas da Itália, mas de todo o mundo. Esse é um pequeno scanner conectado ao sistema, no qual podemos inserir impressões digitais obtidas em fita adesiva e iniciar uma busca nos bancos de dados aos quais estamos conectados. A funcionalidade da tela sensível ao toque, que é muito interessante para trabalhar no menu principal, podemos adicionar as funções de um teclado padrão, que temos naquela pequena gaveta ali embaixo. Abra o porta-luvas e você encontrará uma pistola que já foi atribuída a você e um palm top. Tanto você quanto eu temos um palm top idêntico conectados ao computador de bordo do carro. O palm top, assim como o microchip que recebemos, permite que a estação e quem estiver no carro identifique nossa localização exata com um sistema de GPS. Puxa, a julgar por tudo que você está me dizendo, a investigação que eles nos designaram deve ser bem arriscada. Nem mesmo o legendário agente 007 tem toda essa tecnologia à sua disposição. De fato, você não está errada. Há vários anos, eventos estranhos vêm ocorrendo em Triora. Pessoas desaparecem em circunstâncias misteriosas, aparentemente sem deixar vestígios. Até o momento, os carabinieri investigaram, mas não descobriram nada. Sobre a principal suspeita, uma certa Aurora della Rossa, a quem o povo da cidade se refere como feiticeira, ou melhor, como bruxa, eles nunca conseguiram reunir provas suficientes e, portanto, a investigação ainda está tateando no escuro. Na noite passada, um incêndio começou na floresta perto de Triora, ameaçando a própria casa de Aurora. No final das operações de combate ao fogo, os bombeiros encontraram o corpo carbonizado de uma mulher. Acredito que o médico legista e a equipe forense já estejam no local. Desta vez, sem os carabinieri, nem seu departamento científico, a investigação é nossa. Precisamente por causa de seus estudos sobre esoterismo e seitas, o delegado-geral da Imperia solicitou sua presença, e esse crime, quem sabe por que coincidência, foi cometido justamente na sua chegada. Agora temos que trabalhar, e não é pouco. Na verdade, depois de alguns anos de trabalho intenso com as unidades caninas, a equipe se tornou tão bem treinada e eficiente que conseguia arranjar algum espaço pessoal e até mesmo voltar a frequentar a Faculdade de Direito de Macerata. Eu sabia que, com o meu diploma, poderia aspirar a um importante avanço na carreira, mas não foi isso que me motivou a estudar, e sim minha paixão inata pela criminologia, que só ficava atrás da paixão por cães. Eu estava particularmente interessada nos crimes cometidos por adeptos das chamadas seitas esotéricas. A partir do episódio das bestas de Satã, ocorrido alguns anos antes, no qual alguns bandidos, para encobrir o assassinato de uma garota e enganar a investigação,
encenaram missas negras e ritos satânicos, comecei a estudar as verdadeiras seitas esotéricas. Eu havia tentado me aprofundar para ter uma ideia de suas origens, que se perderam nas brumas do tempo, para entender o que estava por trás de seus rituais e quais crimes seus seguidores haviam cometido, tanto no passado recente quanto no remoto. Na Itália, a Ligúria era um dos lugares onde se sabia que alguns seguidores ainda se reuniam e praticavam secretamente seus rituais, que às vezes envolviam sacrifícios de animais ou pessoas. A Inquisição combateu as seitas até meados do século XVII, condenando os prosélitos à morte, sob acusação de heresia ou bruxaria. Tudo isso era particularmente fascinante para mim. Então, com minha monografia intitulada Seitas Esotéricas e Crimes Perpetrados por Seus Adeptos, me formei em julho de 2008 com nota máxima. E assim, em virtude de meus estudos, agora, menos de um ano depois de me formar, fui chamada para ocupar o cargo de comissária no Distrito Policial de Impéria, precisamente na área onde havia ainda intensa atividade relacionada às seitas. Pela janela, pude ver várias cabines de pedágio passando uma após a outra. Em poucos minutos, já estávamos passando pela saída de Savona, continuando em alta velocidade em direção à Impéria. Por que os investigadores veem a sombra de seitas em tudo? Perguntei, emergindo de meus pensamentos. Em suma, se considerarmos as bestas de Satã, famosas nesses lugares, podemos entender que todas elas são invenções e que o esoterismo não tem nada a ver com isso. Nesse caso, porém, há elementos bem fundamentados para se pensar em uma seita, embora toda a trama, que começou há vários anos, permaneça obscura. Nenhum corpo foi encontrado até hoje, e com base nesse novo elemento, pode-se começar a pensar que as pessoas anteriormente desaparecidas também foram assassinadas, mas os crimes foram encobertos, na época, de maneira impecável. Nesta noite talvez tenha acontecido algo inesperado e o assassino, ou assassinos, não tenham conseguido esconder o cadáver, como nos outros casos. Talvez tenham tentado atear fogo ao corpo da vítima, mas uma mudança repentina no vento, que não é incomum nessas regiões, provocou um incêndio que não pôde mais ser controlado. Soubemos que foi a própria Aurora quem chamou o socorro, porque sua casa estava ameaçada pelo fogo. Qual é o seu álibi? Sabemos o que ela disse? Ela disse que voltou muito tarde, depois do jantar, em um restaurante mais abaixo no vale, e que, ao se aproximar de sua casa, avistou a luz avermelhada do fogo. Ela ligou para o 193 do seu celular, quando ainda estava a alguns quilômetros da casa. Bem, faremos as verificações apropriadas, mas antes, me fale sobre as pessoas desaparecidas. Seria preciso muito tempo para contar tudo em detalhes. Tentarei resumir brevemente. Depois, teremos a oportunidade de examinar todo o material que nos foi enviado pela delegacia e pelo tribunal. Há um belo arquivo para estudar e ele já está em sua mesa. A primeira pessoa cujo rastro foi perdido foi a que morava na mesma casa que Aurora e se chamava pelo mesmo nome. Em 1989, essa senhora de 60 anos, conhecida como cartomante, herborista, curandeira, vidente e feiticeira, decidiu ir às montanhas do Nepal para chegar a um templo onde poderia regenerar o seu espírito, o seu corpo e a sua alma. Ela chegou a Katmandu junto com uma das suas seguidoras, uma jovem romena chamada Laris Draco. As duas mulheres contrataram Sherpas, que as acompanharam até um determinado ponto. Quando elas insistiram em ir para uma área inexplorada, proibida aos Sherpas devido às suas crenças religiosas, estes as deixaram continuar sozinhas, dizendo que as esperariam por 3 dias, após os quais seriam dadas como perdidas. Não se ouviu mais nada sobre as duas, mas depois de alguns meses, uma garota de 20 anos apareceu em Triora, dizendo ser a neta de Aurora. Apelando para sua homonímia, ela se arrogou o direito de tomar posse da casa da avó. Essa jovem Aurora também parecia ter dons sobrenaturais, mas muito mais poderosos do que os da sua suposta avó. Os poucos habitantes locais que conheceram Aurora em sua juventude
não puderam deixar de notar a extraordinária semelhança entre a jovem e a velha desaparecida, tanto que muitos se convenceram de que a bruxa havia encontrado um elixir da juventude em sua viagem ao Nepal e conseguira rejuvenescer a aparência a ponto de se tornar uma garota novamente. Mas, além disso, episódios estranhos começaram a ocorrer nas florestas ao redor de Triora. Havia rumores na aldeia de que, nas noites de lua cheia, as bruxas haviam voltado a praticar seus sabath, convocadas pela própria jovem Aurora. Fora do sabath, Aurora recebia muitas visitas em sua casa. Além dos postulantes que solicitavam remédios de ervas para curar doenças ou elixires de vários tipos para resolver problemas amorosos, de vez em quando chegavam determinadas pessoas que ela recebia como adeptos de uma seita esotérica, cujo nome não me lembro agora. Essas pessoas, principalmente mulheres, vinham ao local para obter conhecimentos da antiga biblioteca, que sempre foi zelosamente preservada na casa pelos ancestrais de Aurora e gradualmente enriquecida por eles ao longo dos séculos. Uma dessas jovens, Mariella Carletti, conhecida como a Ruiva, partiu em 1997 de um pequeno vilarejo em Abruzzo, onde já era conhecida como curandeira e vidente, dizendo que iria a Triora para passar pelos árduos testes que permitiriam que ela se tornasse uma adepta do 7º nível, um dos mais elevados, e que voltaria com poderes que ninguém jamais imaginaria. Ela nunca mais voltou. Em Triora, essa bela garota, alta, com cabelos esvoaçantes, cor de fogo, olhos azuis claros, tez pálida e cheia de sardas, não passou despercebida. Ao anoitecer do dia 21 de junho, data que coincide com o solstício de verão, ela foi para a floresta onde se dizia que os sabath aconteciam e então desapareceu. Um detalhe interessante é que houve um princípio de incêndio naquela noite, ainda que bastante limitado. Aparentemente, um caminhão abandonado há muito tempo havia pegado fogo, mas o incidente não pôde ser relacionado de forma alguma ao desaparecimento da moça. A carcaça queimada do caminhão ainda está lá, nunca foi removida. O caso, na época, foi arquivado como sendo obra de vândalos. Em 2000, 3 jornalistas, 2 homens e uma mulher, de uma conhecida revista mensal nacional com sede e redação em Gênova, quiseram realizar a sua própria pequena investigação sobre o desaparecimento da garota, ocorrido 3 anos antes. Sob o pretexto de uma reportagem sobre bruxas e feitiçaria em Triora, eles montaram uma tenda bem na floresta onde as bruxas se reuniam, perto da Fonte das Nozes, na esperança de testemunhar algum ritual satânico ou algo do gênero. Durante alguns dias, eles reuniram informações sobre o julgamento das bruxas de Triora no final do século XVI. Eles também tentaram obter uma entrevista exclusiva com Aurora, mas ela não concedeu. Na noite de 20 para 21 de agosto, os 3 jornalistas desapareceram em circunstâncias misteriosas. Dentro da tenda, encontrada vazia na manhã seguinte, estavam alguns cadernos com o material coletado. Esses cadernos foram devolvidos à revista, que, em apoio aos 3, publicou um artigo de 8 páginas sobre as bruxas de Triora. A última frase escrita no caderno de um dos 3 jornalistas estava em grandes letras maiúsculas e sublinhadas. Meu Deus! Algo ou alguém definitivamente o assustou até a morte. Não se soube mais nada sobre os jornalistas desaparecidos. Nesse meio tempo, passamos por Impéria, saímos da rodovia no pedágio de Arma de Táguia e pegamos uma estrada provincial que subia por um estupendo vale paralelo ao curso de um rio. Era a primeira vez que eu estava vendo lugares que mais tarde se tornariam familiares. Estávamos viajando pelo Vale Argentina, por onde corre um rio de mesmo nome, um vale estreito com poucos habitantes. O verde das florestas exuberantes se destacava contra o azul intenso do seu céu límpido no dia quente de início de julho, e dentro de mim a antiga paixão pelas montanhas era reacendida. Eu já estava sonhando em caminhar pelas trilhas que levam àquela floresta. Passamos por um pequeno vilarejo,
Moline di Triora, antes de chegar a Triora, uma cidade com características medievais, situada no topo de uma colina. Depois de passar pelo centro, a estrada voltava a descer e, depois de pouco tempo, paramos em uma clareira onde estavam estacionados 2 carros de polícia, um jipe do Corpo de Bombeiros e um caminhão da Guarda Florestal equipado para apagar incêndios na mata. Bem, eu disse, o que você me contou é muito interessante e, de fato, o cheiro das seitas, assim como o cheiro de queimado, é definitivamente perceptível. Resta agora entender até que ponto o esoterismo tem a ver com isso e quanta responsabilidade os adeptos têm no desaparecimento das pessoas que você mencionou e no assassinato dessa noite. E isso se for mesmo um assassinato e não um simples acidente. Caterina, meu conselho é: aqui a prudência nunca é demais. Bruxas à parte, podemos nos deparar com criminosos inescrupulosos no decorrer desta investigação. Pegue a arma e vamos memorizar o número do palm top um do outro para que possamos ligar em caso de necessidade. Vamos lá. Peguei o palm top, mas deixei a pistola no porta-luvas do carro, pois achei que não precisaria dela naquele momento. Capítulo 3. Aurora de la Rosa. Laris não tinha medo de atravessar a ponte suspensa. Ela procurou os olhos azuis esverdeados de Aurora, que lhe davam toda a força e energia de que precisava. A conhecia há pouco tempo, mas confiava nela e em seus poderes esotéricos. Laris Dracu era originária da Transilvânia, uma região da Romênia, que no final da década de 1980 ainda era governada por um ditador comunista. Aos 18 anos, ela já havia ganhado a fama de bruxa anticomunista e, para não cair nas mãos da polícia secreta do general Ceausescu, com muitas dificuldades chegou à Itália. Ela foi até um pequeno vilarejo na Ligúria, onde sabia viver uma adepta da mesma seita que a sua, que a ajudaria e guiaria em sua jornada para o nível mais alto, aquele além do sétimo e do conhecimento universal. Quando chegou à casa de Aurora, no dia do equinócio na primavera, ao meio-dia, percebeu que a sua anfitriã a esperava na soleira, com a porta aberta. Ela não ficou surpresa, pois conhecia os poderes videntes da feiticeira. Sentiu que ela a observava com satisfação. Laris era uma belíssima garota, com cabelos pretos brilhantes, presos para trás em um rabo de cavalo curto, olhos escuros quase pretos e traços faciais delicados. As linhas curvilíneas do seu corpo sugeriam, sob as roupas justas, uma perfeição de seios, nádegas e pernas que era rara de se ver. Na feiticeira, ela viu uma mulher de 60 anos em excelente forma, com cabelos loiros, levemente grisalhos e olhos que mudavam de cor, do azul ao verde, dependendo da luminosidade do ambiente. Seu corpo ainda tinha o vigor dos 40 anos e sua pele era lisa, firme e sem rugas evidentes. Seu olhar era magnético e quando seus olhos encontraram os de Aurora, Laris sentiu um forte desejo sexual pela feiticeira. Aurora pronunciou algumas palavras em um idioma incompreensível para os mortais comuns. Ela não se expressou na língua occitana, típica daquela área fronteiriça entre a Itália e a França, mas a jovem era capaz de compreendê-la, pois havia aprendido aquele idioma quando criança, quando sua mãe a iniciou em práticas mágicas e esotéricas. Semans era a antiga língua dos adeptos, cuja origem se perdeu nos ecos do tempo, um idioma conhecido desde os tempos dos faraós egípcios por mágicos e xamãs, mas que tinha origens ainda mais antigas. Laris foi convidada por Aurora a entrar na casa e foi conduzida a um salão quadrado. Uma das paredes do salão era inteiramente ocupada por um espelho, o que dava a impressão de que o cômodo era muito maior do que realmente era, enquanto nas outras 3 paredes havia estantes que abrigavam muitos livros e manuscritos e alguns vasos de porcelana do tipo usado antigamente em farmácias e lojas de ervas. Laris ficou especialmente encantada pelo piso, em mármore altamente polido de diferentes cores, amarelo, turquesa e verde esmeralda. Com os azulejos coloridos, como se fosse um mosaico,
havia um desenho de um dos principais símbolos esotéricos, um pentáculo, uma estrela de 5 pontas, inscrita em um círculo, por sua vez inserido no perímetro quadrado da sala. O símbolo do espírito, uma espécie de asterisco, desenhado no ladrilho pentagonal central, delimitado pelas linhas de cuja união se originavam as estrelas de 5 pontas, indicava o centro exato da sala. Em cada um dos outros setores em que o piso estava dividido pelas linhas e arcos do círculo, podiam ser reconhecidas algumas figuras, cada uma ligada à simbologia esotérica. A lua crescente e minguante, a lua cheia, a conjunção do Sol com a lua no eclipse parcial e no eclipse total, e diversas outras. Larisa estava ao mesmo tempo fascinada e envergonhada. Na casa onde eu morava, na Transilvânia, havia um salão idêntico a este, disse ela, dirigindo-se a Aurora na mesma língua em que a feiticeira havia falado pouco antes. O ladrilho central indica o local exato onde algo importante aconteceu no passado, algo infinitamente belo ou extremamente terrível. Minha mãe adotiva, Cornélia, costumava contar que, no local onde agora era nossa casa, há muitos séculos, um príncipe que desceu das montanhas dos Cárpatos, em uma noite de lua cheia, amou uma bela donzela, e dessa união nasceu a criança que daria origem à nossa progênie. Mas, além dessa lenda, também estou ciente de que, ao pressionar para baixo a peça central, é acionado um mecanismo que revela uma sala secreta escondida atrás do espelho. Cornélia levava no pescoço uma corrente de ouro, na qual havia um anel com uma pedra em forma de pentáculo, que se encaixava perfeitamente em uma fechadura escondida atrás de uma estante. Então, ela abaixava o ladrilho pentagonal, de modo que o espelho se movia, dando acesso à sala secreta. Ali estavam armazenados livros, manuscritos, pergaminhos, até mesmo muito antigos, que seus ancestrais lhe haviam transmitido e que eram o conhecimento ao qual ela concedia acesso àqueles que aspiravam a se tornar adeptos do 7º nível. Pelo modo como você fala e pelo que percebo com meus poderes, sei que você já teve acesso a esses documentos e possui, como eu, os poderes e a sabedoria do 7º nível, portanto não é necessário que eu abra a sala secreta para você. Juntas, porém, poderemos trilhar o caminho que nos levará ao nível mais alto do conhecimento universal. Enquanto falava, Aurora tirou um pouco de tabaco de um precioso recipiente de porcelana e colocou em 2 papéis de seda, a fim de enrolá-los habilmente em 2 cigarros. Ofereceu um a Laris, depois acendeu um fósforo aproximando o primeiro do cigarro da jovem e depois do seu. Respirando fundo a fumaça, Laris percebeu que ao tabaco haviam sido adicionadas substâncias entorpecentes e estimulantes, mas ela já estava acostumada a fumar esse tipo de mistura. Se não estivesse, ela teria sido vítima da vontade da feiticeira, como em uma hipnose provocada tanto pela droga quanto pelos poderes ocultos de Aurora. Em vez disso, a droga estimulou nela o desejo sexual e ela se aproximou de Aurora, se deixando beijar e acariciar. Terminados os cigarros, elas se despiram e se deitaram juntas no chão nu, até a Laris atingir o orgasmo. Agora que nos unimos nossos corpos, uniremos nossas mentes e nossas almas, disse Aurora, a garota ainda ofegante de prazer. Hoje é um dia especial, único, e devemos usar nossos poderes, unidas, para invocar o espírito de Artemísia, minha ancestral queimada na fogueira há exatos 4 séculos. Laris acompanhava o discurso com curiosidade, enquanto observava que a luz que entrava pela janela estava diminuindo, e a lua cheia já era evidente no céu ainda azul do final da tarde. No dia 21 de março de 1589, há exatamente 400 anos, Artemísia foi amarrada à estaca, fincada no chão bem ali, onde agora se vê o ladrilho pentagonal marcado com o símbolo do espírito. Hoje é o equinócio da primavera, e a lua cheia, em poucas horas, será obscurecida pela sombra da Terra em um eclipse total. É uma conjunção astral muito rara de ocorrer. Noite ideal para um sabbath, mas não é isso que nos interessa. Você chegou aqui nesse momento
porque eu, sozinha, não teria forças para fazer o que estamos prestes a fazer. Pegou então uma tesoura muito afiada e cortou cuidadosamente seus louros pelos pubianos até deixar a área genital completamente glabra. Ela os recolheu dentro de um cálice dourado e depois realizou a mesma operação em Lariz, coletando pelos muito mais escuros do que os seus. Em seguida, pegou ervas secas de alguns recipientes, incluindo um pouco do tabaco que havia fumado antes, e misturou tudo, acrescentando um pouco de óleo, e então colocou cuidadosamente o cálice sobre o ladrilho central. Preparou mais 2 cigarros, que elas fumaram, ainda nuas, até atingirem um certo grau de entorpecimento, quase ao ponto do transe. Enquanto isso, já havia escurecido, e o grande círculo da lua brilhava no céu, sendo lentamente obscurecido pela sombra da terra, naquele raro momento mágico de alinhamento dos 3 corpos celestes. No momento em que a lua ficou completamente encoberta e a sua posição no céu era evidente apenas como um halo avermelhado, as 2 mulheres nuas, sentadas no chão, uniram as mãos e os pés para formar um círculo ao redor e acima do cálice. Aurora pronunciou uma fórmula mágica. Ras Sagadá, Artemísia. A janela se escancarou, um raio entrou no salão e, depois de ricochetear várias vezes nas paredes, incendiou o conteúdo do cálice. Uma fumaça acinzentada subiu, com um odor fétido de carne queimada, reminiscente do cheiro da bruxa morta na fogueira 4 séculos antes. A fumaça se moldou e tomou a forma de uma mulher que, girando e dançando, chegou até a Aurora e se fundiu com seu corpo. Agora a Aurora era Artemísia e Artemísia era Aurora. Lariz assistiu impotente a esse fenômeno. Quando o último fio de fumaça desapareceu, absorvido pelo corpo de Aurora, e o conteúdo do cálice sumiu completamente, as 2 mulheres caíram em um sono profundo e tiveram uma visão do que havia acontecido 400 anos antes. Aurora vivenciou a cena em primeira pessoa como Artemísia, enquanto Lariz a observou como espectadora, misturada à multidão que testemunhava a tortura da bruxa. Artemísia foi amarrada ao poste. Sob seus pés foram colocados feixes obtidos da poda de oliveiras e, em seguida, toras maiores de madeira, resinosa de pinheiro e abeto. A base também foi aspergida com óleo de lamparina. Nos outros 4 postes, dispostos em um semicírculo atrás de si, em relação aos espectadores, estavam amarradas suas 4 companheiras, Viola, Emanuela, Alessandra e Teresa. Esta última, também conhecida como o Moleque, por ter sido flagrada várias vezes se deitando com outras mulheres, chegou a ser taxada de hermafrodita, pessoa em que coexistem órgãos sexuais masculinos e femininos. Ela era uma mulher com um clitóris tão desenvolvido que simulava um pequeno pênis, capaz até de atingir a ereção. Essas 4 mulheres não seriam queimadas, embora alguns feixes tenham sido colocados aos seus pés. Elas confessaram seus pecados e indicaram Artemísia como sua guia espiritual, por isso foram amarradas às estacas, tanto como alerta à população local, quanto para assistir de perto à tortura de sua inspiradora. Por que razão se ia realizar essa execução, uma vez que o Doge de Gênova havia vetado os inquisidores da igreja, assegurando às mulheres que não permitiria, naqueles tempos modernos, uma sentença de morte tão atroz? O Doge se orgulhava do fato de um dos seus concidadãos ter descoberto, menos de um século antes, uma nova terra, a América, pondo fim ao período sombrio que havia sido a Idade Média. Ele nunca teria permitido, portanto, que a Igreja, por meio da Inquisição, mandasse queimar vivas essas mulheres, mesmo que tivessem sido consideradas culpadas de bruxaria, heresia, associação com o diabo, crimes contra Deus, contra a Igreja e contra os homens. Tudo começou 1 ano e meio antes, no outono de 1587, quando o podestá Stefano Carrega e o parlamento local apontaram as bruxas que viviam em Cabotina como as principais culpadas pela grave fome que assolava toda a região há algum tempo e pediram ao bispo de Albenga que
que instituísse um julgamento para supostas bruxas, para que seus delitos pudessem ser levados a termo como uma punição exemplar. A condenação à fogueira. 2 inquisidores chegaram à cidade, 2 frades dominicanos vestidos de preto. Um era o vigário do bispo e o outro era o vigário do inquisidor de Gênova. Os corvos, como os locais os chamavam, mandaram prender as 5 bruxas que viviam em Cabotina, que, sob tortura, acusaram muitas outras mulheres da vila, não apenas de origem camponesa, mas também pertencentes às famílias mais nobres. A certa altura, os inquisidores tinham detido cerca de 200 supostas bruxas, e o conselho de anciãos, considerado também que 2 mulheres já tinham morrido, uma pelas torturas infligidas e outra por ter caído de uma janela após uma tentativa de fuga, decidiram apelar ao doge de Gênova para que pusesse fim ao julgamento e garantisse que apenas as verdadeiras bruxas fossem condenadas, as de Cabotina, o grupo ligado a Artemísia. Ao todo, 13 mulheres e uma menina de 13 anos. O governo genovês, portanto, não totalmente convencido da regularidade do julgamento de Triora, decidiu se interessar mais de perto. Vários meses se passaram, e enquanto o doge de Gênova e o bispo de Albenga não chegavam a um acordo sobre a jurisdição para proceder, as mulheres permaneceram na prisão à mercê dos carcereiros que não as pouparam de humilhações, de abusos, até mesmo sexuais. No mês de maio seguinte, o inquisidor-chefe chegou a Triora para visitar as mulheres presas e averiguar a situação. Depois de submetê-las novamente à tortura pelo fogo, ele confirmou acusações contra as 13 mulheres e libertou a menina. As mulheres foram julgadas sobre acusação de crimes contra Deus, relações com o demônio e assassinato de mulheres e crianças. Em agosto, o julgamento chegou ao fim, com a sentença de morte para Artemísia e as outras 4 mulheres mais próximas a ela: Emanuela Giauni, conhecida como Emanuela, a Caprichosa; Viola e Alessandra Stella, e Teresa Borelli, conhecida como Teresa, o moleque, por seu hábito de usar cabelos curtos, vestir roupas masculinas e deitar-se com outras mulheres. Quando parecia iminente a execução da sentença das 5 mulheres, por enforcamento e incineração dos restos mortais, o padre inquisidor de Gênova interveio, exigindo que seu cargo, até então excluído do julgamento, fosse respeitado. Cabia a ele, de fato, como representante da Inquisição de Roma, julgar os crimes das bruxas. Assim, as 5 condenadas foram transportadas para Impéria e de lá, a bordo de um navio, para Gênova, onde foram trancafiadas nas prisões do governo, já que a Inquisição não tinha espaço suficiente, se juntando a outras alegadas bruxas de outras cidades da região. Tudo parecia estar indo bem, pois o doge havia prometido que faria questão, agora que estavam sob sua proteção, de salvar suas vidas. Ele as manteria na prisão por algum tempo e depois, quando a população se tivesse esquecido delas, as libertaria, com o acordo de não retornarem à sua cidade de origem. Mas o maligno, sob os disfarces mortais do podestá e do chefe do conselho de anciões de Triora, colocou seu dedo nisso. Não foi difícil, para os capangas contratados pelas 2 figuras ilustres, subornar os carcereiros com algumas moedas de prata, substituir as 5 bruxas por cadáveres de mulheres pobres, mortas por doenças, ou pelas agruras de fome que ainda graçavam nas montanhas do Alto Vale Argentina, e trazer as 5 bruxas de volta a Triora para uma execução pública exemplar. Amarrada ao poste, Artemísia percorreu em sua mente as principais etapas da sua vida, a partir de sua iniciação, quando, com pouco mais de 13 anos, se viu no centro do círculo mágico criado por sua mãe, sua avó e outras adeptas da seita, perto da Fonte das Nozes, uma fonte localizada sobre uma grande nogueira. Já naquela época, ela havia percebido a forte presença do maligno, uma força negativa fora do círculo que queria assimilar os poderes de suas vítimas e se tornar incomparável em seu potencial malévolo. Os ensinamentos transmitidos pela mãe e pela avó, a aquisição dos poderes da clarividência e o uso do tato e da visão para perceber e curar os males do corpo e da alma foram por ela sempre utilizados para o bem.
Ela aprendeu os poderes curativos das ervas, tornando-se hábil em fazer poções que baixavam a febre, aliviavam as dores e ajudavam as mulheres em trabalho de parto. Aprendeu a usar, nas doses certas, esporos de cogumelos venenosos para serem aplicados. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.